Encontros essenciais com o Cristo. Você marcou esse encontro? Você compareceu a esse encontro? Parabéns! Nada melhor do que nos encontrarmos, nós que temos vivido perdidos, sem rumo, sentindo-nos sozinhos, fracos, angustiados, solitários. Essa vida em fraqueza precisa chegar ao fim. Precisamos compreender nossa angústia, nosso medo, nossa fraqueza na essência. E onde está a força, a coerência, a coragem? Vamos nós hoje? Será que hoje é dia de nós entendermos nossa fraqueza pela raiz, nossa força pela essência? Que assim seja para vocês e para mim. Encontros essenciais com Cristo é uma série de estudos sobre as partes essenciais do Evangelho. Todas as partes do Evangelho são riquíssimas. As parábolas são maravilhosas, as predições são iluminadas e oportunas serem estudadas. Não há uma vírgula do Evangelho que seja desprezível. Demais, as curas. Aqui nós vamos tentar pegar o que todos os estudiosos falam que é a essência do Evangelho, o Sermão do Monte. Na sequência disso faremos o mandamento maior, que é o objetivo central, o objetivo terapêutico, o objetivo pedagógico de Deus conosco. E por fim, encerraremos com a potencialização da grande ferramenta de transmutação do ser, o Pai Nosso, que se continuar sendo usado em inconsciência, se boicota, se enfraquece, torna-se uma chave torta na mão do preso que somos nós. Hoje, mais um avanço lá em Mateus capítulo 5 do Evangelho, hoje versículos 33 a 37. Hoje temos como objetivo aquele que já colocamos aqui: investigar a nossa fraqueza, a nossa angústia, o nosso desespero. E é claro, a sua contrapartida, a sua cura, a nossa esperança, a nossa coragem. Vamos lá? Diz Jesus assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Como interpretar essa expressão tão vigorosa do Mestre? No todo da mensagem de Jesus que você compreende o erro humano, a fragmentação.
Jesus faz um longo discurso contra a fragmentação com outro nome: hipocrisia. Mas hipocrisia o que é, se não a fragmentação? Fala-se o que não se pensa. Age-se como não se sente. Vem daí a nossa fraqueza, a nossa angústia, o nosso medo. 4 são as expressões do ser: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E nós podemos e devemos observar como temos vivido essas 4 expressões. Se em coerência ou em fragmentação. O nosso mundo interior, pensamentos e sentimentos, se expressa exteriormente por palavras e ações. Mas essa expressão externa, exterior, tem a ver, tem coerência, tem integralidade com o nosso interior? Que consequências essa evidente fragmentação traz para todos nós? No estudo da física, vocês vão lembrar, vê-se que se sobre um ponto várias forças atuarem, mas em direções diferentes, elas se neutralizam umas às outras. Elas se anulam umas às outras. Se você tiver uma força de tamanho 4 para a direita e uma força de tamanho 4 para a esquerda, você ficará parado. Se uma força tamanho 5 para o alto e uma tamanho 5 para baixo, você ficará parado. Nós nos temos boicotado com essa fragmentação. Nós nos temos anulado. Nós temos guerreado em nós mesmos. E é claro, a vítima dessa guerra somos nós. Vem daí a nossa fraqueza. Guerreando-nos, vitimizando-nos, agredindo-nos, boicotando-nos. Onde poderíamos chegar se não em angústia, em esgotamento, em medo, em insegurança? Ou seja, como estamos agora. O reconhecimento, o entendimento dessa nossa fraqueza é fundamental. A ambiguidade, a contradição, a hipocrisia, a fragmentação do ser. Quando Jesus nos ensina, como hoje, que nós sejamos, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, que o que passar disso vem do maligno, há uma lição fabulosa no meio disso. Viver em sinceridade. Viver sem cera no rosto, sem máscara. Viver, falar
o que pensamos, agir como sentimos. Não é claro numa espontaneidade responsável. Não é claro na imposição dos nossos desejos, das nossas crenças, das nossas manifestações, das nossas críticas. Claro que não. Isso evidentemente não faz bem. Mas perceber que essas críticas, essas crenças, essas manias são ego. Não somos nós. Aquele que vive na sinceridade dos homens ainda é máscara. Porque há uma sinceridade dos homens e há uma sinceridade de Deus. A sinceridade dos homens é isso, é falar como uma metralhadora giratória. Doa a quem doer. Fazer o que tem vontade, sem se importar com as consequências, sem se importar com os outros, sem se importar com nada. É ou não é egoísmo? Essa é a sinceridade dos homens. Mas e a sinceridade de Deus, o que ela é? A sinceridade de Deus. Em profundidade, recolhemos de diversas e poderosas fontes a realidade que nós temos dois eus. O budismo fala num eu menor, esse eu social, e o eu maior. Paulo de Tarso fala no homem velho e no homem novo. A psicanálise fala do ego, de Freud, uma síntese das nossas manias, crenças, preconceitos, mágoas, traumas, culpas, expectativas. Mas também fala do self de Jung. O self é um eu essencial, um eu transcendental que transcende o ego. A filosofia também fala da aparência e da essência, que aparentemente nós somos esse eu com o qual nos identificamos. Aparentemente somos brancos ou negros, homens ou mulheres, ricos ou pobres, brasileiros ou estrangeiros, de uma religião, de uma ideologia ou de outra. Mas isso é tudo aparência. Não somos nós. Em essência, como disse o profeta e confirmou Jesus, nós somos deuses. Nós somos uma fagulha divina, temos um Deus dentro de nós. Brilhe a vossa luz, vós sois deuses, disse o Mestre. Felicidade é realizar-se. Realizar-se é colocar para fora, é manifestar, é tornar real o que é potencial. Esse é o desmascarar-se, esse é o realizar-se, esse é o evoluir, esse é o desenvolver-se. Essa é a sinceridade de Deus. É você viver a sua realidade, não a sua realidade aparente, a sua realidade egocêntrica, egoísta. A sua realidade real. O que nós somos no fundo. Os espíritos não nos revelam que
O espírito não tem sexo, não tem raça, não tem nacionalidade, não tem partido, não tem profissão, não tem nenhuma dessas múltiplas e terríveis fragmentações. O espírito é um. Quando Jesus falou, eu e meu Pai somos um, sim, era para falar da integração e sintonia perfeita entre eles, mas também disse ele com essa simples frase que ele, Jesus e Deus eram uma realidade integral, não fragmentada, não quebrada. Que não apenas ele, Jesus, fala o que sente, age como pensa, mas que ele pensa e sente com Deus, em integração com a bondade, com a justiça perfeitas que regem o universo. Por isso ele era forte, por isso ele era todo-poderoso, por isso ele era risonho, otimista, esperançoso, pleno de suas potências. Será que já estamos prontos para enxergar isso? Para largar nosso medo, nossa angústia, nossa vitimização, nossa fragilidade, para assumirmos finalmente a nossa potência? Não é fácil para nós, nada haverá nessa nova postura, nesse homem novo, a pedir, nada mais a lamentar, ninguém mais a culpar, porque temos dentro de nós todas as potências do universo. Quando realmente entendermos o vós sois deuses, em outro momento Jesus disse, vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Quando estivermos realmente prontos para essa nossa realidade interior, a vida será apenas um descascar, uma striptease. E quando a semente perde a casca, ela brota. E o ser que sai de dentro da semente, que quebrou a casca, é um ser que vive de luz. Nesse milagre cotidiano que existe desde o início da Terra. Brilhe a vossa luz. Seja o que você já é. Entenda que nós não somos o ego, não somos o corpo, não somos o precário, o provisório, não somos nada disso com o qual nos temos identificado até agora, mas que há, no fundo de nós, um verdadeiro ser, um ser integral. Viver essa integralidade é a nossa realização última, é a nossa plenitude, é a nossa realização, é a nossa expansão. Claro que não é uma tarefa que alcançaremos já imediatamente, só tomando consciência da nossa verdadeira natureza, mas sim tomando consciência da nossa verdadeira natureza, que é no fundo a própria consciência, esse Deus em nós, iremos nos descascando pelo perdão que limpa-nos de todas as culpas e mágoas, pelo arrependimento que limpa-nos
de todas as culpas. Pelo desapego que nos despe de tudo o que é provisório, de tudo que é supérfluo, de tudo que é excesso. Aprendendo a viver em simplicidade. Na simplicidade do eu essencial. Uma simplicidade, uma humildade que nada tem de fraco, muito pelo contrário. É do ser potente, é do ser integral, íntegro, uno com Deus. Somos como aparelhos domésticos, uma cozinha que tem diversos aparelhos. Aparentemente lá se pode fazer tudo. Uma boa cozinheira numa cozinha que tem geladeira, batedeira, liquidificador, micro-ondas, forno elétrico. Todos os equipamentos, aparentemente ela é forte, mas ela precisa de um item. A tomada. Se ela não conectar os seus equipamentos, as suas potências, se nós não conectarmos as nossas potências com a fonte de todo bem, de nada adiantarão todas as nossas potências, de nada poderá a fabulosa cozinheira com os seus equipamentos. É preciso conectar nossas potências com a fonte. E assim realizar nossos potenciais. Que transformação fabulosa está nessa certeza. Que rumo existencial encontramos nesse lugar. Que nova visão adquirimos do mandamento maior, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o todo acima de todas as partes. Que evoluir é deixar tudo que nos fragmenta para vivermos, para sermos na integralidade. Que lucidez fabulosa se abre para as nossas vidas. A lucidez do marinheiro na noite escura, que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. E de repente ele olha para o lado certo. E olhando para o lado certo ele vê o farol. E vendo o farol, ele já sabe exatamente o que fazer. Torna-se potente. Ao contrário da sua ignorância que o fazia impotente, que o desnorteava. O marinheiro na noite escura estava desnorteado, sem norte. Estava impotente, não sabia o que fazer. Estava morrendo de medo. No momento, porém, que esse marinheiro olha para o lado certo e vê o farol, se torna potente, se torna corajoso, sabe exatamente o que precisa ser feito. Vamos olhar para o lado certo? Não nos deter mais no eu aparente e avançar para o eu essencial, nos desapegar de tudo que não somos nós? Numa dança dos 7 véus essencial, tirando mágoas, tirando culpas, tirando medos, tirando preconceitos, tirando ansiedades, expectativas, controles. No fundo, ficando só a luz.
a bendita luz, a fabulosa luz, a todo-poderosa luz de Deus. Estejamos prontos, meus amigos. Não ainda, é claro, para sermos os deuses que nós somos, para manifestarmos e sermos o Cristo em nós que está dormindo no fundo do barco. Mas estejamos prontos para saber disso, para entendermos isso, para colocarmos isso na direção dos nossos barcos. Porque acordando o Cristo no fundo do barco, toda tempestade, toda escuridão, todo medo, toda insegurança simplesmente desaparecerão. Essa lição simplesmente iluminará, norteará, elucidará as nossas vidas. Assista esse vídeo várias vezes. Compreenda o sentido existencial do ser, a força da integralidade, a fraqueza da fragmentação, a cura que está contida na realização do ser. Que assim seja para vocês e para mim o quanto antes. Como temos sempre feito depois da primeira meia hora, que trabalha um tema essencial hoje, essencial, prestamos um serviço. Olhamos as criaturas da Terra, olhamos todos os seres humanos, olhamos nossos vizinhos a partir de nós mesmos, tão fracos como nós mesmos, tão fragmentados como nós mesmos, tão sedentos da integralidade como nós mesmos. Se digladiando nas guerras exteriores, manifestações das guerras interiores, dos boicotes interiores, da fragmentação interior. Sedentos como nós mesmos da integralidade, nós agora pegamos essa massa, essa certeza, esse norte, essa luz que nós geramos aqui e espelhamos. Refletindo, nós espelhamos essa luz para toda a humanidade da Terra, para todos os angustiados, os solitários, os enfraquecidos, os medrosos, todos os inseguros, os desesperançados. Recebam agora que essa nossa luz penetre em cada coração humano e lhes diga: vós sois deuses. Primeira verdade. Deus é amor. Segunda verdade. Você, meu amigo, minha amiga, é amor. É o amor incondicional, é o amor perfeito que pode tudo, que sabe tudo. Que é a própria realização e a própria felicidade. Com essa segurança e essa certeza, nada precisaremos mais provar a ninguém, não precisaremos agredir para nos dizer fortes, simplesmente seremos. Cada vez mais, rumo ao ser integral, rumo à paz, rumo ao amor. O integral em mim, a paz em mim, o amor em mim,
respeita, se integra e ama. Com o integral em você, com a paz em você, com o amor em você. Graças a Deus. Muito bom. Como é bom alcançar a parte que a gente consegue dessa verdade absoluta. Muito boa tarde. André Salvatore, Sayonara Angélica. Espalhemos, minhas amigas, espalhemos e compartilhemos a integralidade do ser, as nossas angústias, as nossas dúvidas substituídas pela luz em nós. Que brilhe em mim e brilhe em cada um de vocês a nossa luz. Ótimo final de domingo. Paz e bem para toda a humanidade. Graças a Deus.